como prometido, te trago agora uma entrevista sobre o programa Prosamin Mais. A gente tem comentado muito sobre esse programa, sobre o planejamento, são muitas informações que a gente vai sintetizar para você a partir de agora. Recebo no estúdio Marcelo Scampelo, coordenador executivo da unidade gestora de projetos especiais. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos ouvem aqui pela CBN Manaus. Grande prazer e honra estar aqui para responder as dúvidas sobre o Prosamin Mais aqui em Manaus. Muitas informações borbulhando, informações importantes. Nós tivemos muitos problemas com famílias que perderam casas. O governador do Amazonas foi até Brasília conversar com o BID. Gostaria que nesse primeiro momento você trouxesse para o ouvinte da CBN sobre planejamento do Prosamin. Algumas coisas que estavam previstas para acontecer depois, vocês colocaram para agora. Explica tudo para o ouvinte. Nós estamos hoje na fase de execução do Prosamin Mais. O que é o Prosamin Mais? Eu estive aqui há pouco tempo na CBN para falar do programa que estava começando no ano passado. Nós assinamos o contrato de empréstimo com o BID em outubro do ano passado, no final de outubro, e nós começamos a execução, inclusive um pouco antes. Nós começamos com recursos do governo do estado o processo de construção já dos 2 primeiros parques habitacionais, que inclusive, vamos falar daqui a pouco, o primeiro vai ser entregue no dia 10 de abril próximo. O Prosamin, para quem não conhece o planejamento, nós temos uma fase de identificação onde ele vai ser executado. No caso do Prosamin Mais, ele vai desde ali a comunidade da Sharp e vem descendo do Igarapé do 40 até a Manaus 2000, encontrando aquele canal que já foi construído por versões anteriores do programa. No caso, o Prosamin 2, que se encerrou em 2014. Então, nós vamos complementar essa execução no Igarapé do 40. Então, nós vamos trabalhar no Prosamin Mais, no primeiro momento, o reassentamento da população que está na área de risco, para assim abrir as frentes de obras de execução de macro-drenagem, sistema de esgotamento sanitário, água e das unidades habitacionais. O que nós estamos fazendo? Existe um planejamento inicial do programa, é um programa de 5 anos. Ou seja, nós retiramos a população, a ideia da retirada da população era de até 2 anos, de todas essas áreas. São 2.580 famílias previstas para saírem dessa área de intervenção do Prosamin. Ao longo dos 5 anos? Ao longo dos 5 anos. No caso, o reassentamento ele acontece antes. Nos 2 primeiros anos, a gente vai desafetando a área para que as obras comecem a ser construídas. Parte dessa população, ao sair da área, ela vai para uma solução que nós chamamos de transitória, são aquelas que têm o perfil. O Prosamin ele identifica cada uma das 2.580 famílias e, de acordo com o perfil do morador, oferece soluções de moradia à escolha daquele morador. Então, se você é um proprietário morador daquela casa, de um palafita, você que construiu, ele é seu e você mora nele, é um tipo de atendimento. Se você construiu um palafita, mas você não mora nele, tem muitos casos assim, você alugou aquele palafita, alguém mora que não é você é indenizado pelo que você construiu e a pessoa que mora no palafita recebe um outro aluguel em um lugar mais seguro, que nós chamamos de aluguel social até 1 ano de duração. Então, uma pessoa que mora de aluguel na comunidade da Sharp, a casa não é dela, ela vai sair da área de risco e ir para uma área segura durante 1 ano, o programa vai pagar esse aluguel. Quem é o proprietário daquela casa? Ele recebe a indenização por aquela casa que ele construiu. Agora, se você é um proprietário da casa e mora na casa, é outra solução. Você está elegível ou para o bônus moradia, que é a compra assistida. O programa compra uma casa de até R$60 mil em qualquer outro lugar da cidade, uma casa mais segura, à escolha do morador. Nós ajudamos aquele morador a escolher essa casa. Ele não pega no dinheiro, quem compra a casa para ele é o governo.
assinando um contrato com o proprietário da casa e com aquele que vai morar na casa. Então, a gente assiste essa documentação, dá assessoria jurídica para ele comprar aquela casa e, no ato, como o que aconteceu ontem, o governador entregou 200 soluções de moradias ontem no ato do Prosamin. Quer dizer que ali tinha pessoas recebendo o bônus de moradia de 60 mil, ou seja, o que vendeu a casa e o que estava comprando a casa com 60 mil, assinando o contrato da compra e venda. E a partir daí ele se muda para aquela casa. Isso é o proprietário morador de casas até 60 mil de valor. Casas acima de 70 mil de valor, casas mais consolidadas, a gente paga a indenização do imóvel para que o morador saia daquela área de risco e vá comprar um imóvel, seja indenizado e vá morar em outro lugar que não seja risco. São escolhas aí que eles fazem. São soluções. E se ele for comerciante, ele pode ter uma casa, ele pode morar na casa e ser um comerciante. Se isso for identificado no programa, ele, além de receber essas soluções de moradia, ele recebe o que nós chamamos de fundo de comércio. É uma indenização avaliada do fundo de comércio dele para que ele possa tocar o comércio, reabrir o comércio dele em outro lugar de forma mais segura. Então, são várias soluções de moradias que nós ofertamos. E uma delas, além dessas que eu citei, é a unidade habitacional. Se você é proprietário morador e está elegível, você pode estar elegível ao bônus ou pode estar elegível à unidade habitacional. Você escolhe. Se você escolheu a unidade habitacional, você sai da área de risco com uma bolsa moradia transitória, que é um aluguel, e você fica aguardando ou a aquisição pelo bônus de moradia ou a construção da unidade habitacional, que dura mais ou menos, um parque habitacional dura mais ou menos 18 meses para ser construído. Então, você até 18 meses pode ficar no aluguel ou esperando o bônus de moradia, que é a compra assistida, ou indo para a unidade habitacional, a sua escolha. Se você optou por unidade habitacional, você fica no aluguel até ir para o apartamento. Se você escolher o bônus, você fica no aluguel até o programa ajudar você a escolher comprar uma casa em outro lugar da cidade. Manaus 2000, comunidade da Charpe afetadas pela chuva no último fim de semana, o governo do Amazonas em tratativas até mesmo com o BID, junto com o senhor, todos trabalharam em prol justamente de reassentar essas famílias, mais de 200 famílias. Explica para a gente esse processo, como tudo isso se sucedeu. Nós fomos surpreendidos, a cidade foi surpreendida com um volume de chuva muito atípico. Foram 113 milímetros de chuva em 24 horas. É muito volume de água. E nós sabemos que os igarapés são os corpos drenantes naturais da cidade de Manaus. Infelizmente, eles estão, a grande maioria, ocupados de forma desordenada, né? Isso faz com que a capacidade drenante dos igarapés ela seja afetada e ela acaba retendo água ou causando desmoronamentos. Isso causa um grande transtorno. Toda a cidade foi afetada, várias áreas da cidade, independente do Prosamin, foram afetadas. No caso do Prosamin, quando ocorreu o fenômeno do sábado, nós ligamos para a prefeitura e falamos: a área do Prosamin, não se preocupe, que nós que vamos tomar conta, porque eles já são nossos beneficiários. Então, o governo, com toda a sua estrutura, a UGPE, a SUAB, a Sejusc, a SES, a SEDUC, a Polícia Militar, a Defesa Civil, enfim, todas as áreas do governo se envolveram de forma humanitária para apoiar aquela população. Nós registramos mais de 300 famílias que no primeiro momento foram atendidas, seja com cestas básicas, com colchões, reposição de algum tipo de imobiliário, para poder voltar para sua casa. 63 famílias não conseguiram voltar para suas casas, porque as suas casas foram levadas pela chuva ou ficaram em área de risco, que elas estavam em impossibilidade de voltar por conta do risco de desabamento. Essas 63 famílias, nós fizemos um mutirão com a SUAB e nós já realizamos a aplicação do Bolsa Moradia Transitória para elas. No valor de R$550. No valor de R$550, e esse valor vai ser pago até ela ter a solução definitiva, seja do bônus de moradia, seja da unidade habitacional.
Inclusive, nós temos moradores que foram atendidos já ontem. Ontem, no evento do governador, parte dessas famílias que foram afetadas já receberam a solução definitiva, inclusive. Teve gente que já recebeu o bônus, recebeu, naquele primeiro momento, a transitória, mas já recebeu o bônus para poder mudar para a sua solução definitiva. E algumas delas já vão habitar o próximo parque habitacional que vai ser inaugurado no dia 10 de abril. Vale a pena uma reflexão também, Marcelo Scampelo, sobre a retirada dessas famílias, o pagamento delas, mas a gente percebe também que, apesar da retirada, algumas voltam para a área ou então outras casas são construídas enquanto o projeto habitacional mesmo é montado. A retirada dessas famílias acontece, o espaço fica ali, vocês trabalhando, mas muita gente volta para aquela área. Qual o trabalho do governo do estado nesse sentido para fazer com que essas pessoas não voltem para aquele local ou que outras famílias não tenham acesso ao local onde estão sendo realizadas as construções ou em áreas de risco também? Nós temos um documento legal que é o decreto que foi publicado pelo governador, declarando que essa área é de interesse social. Então, nenhuma construção nova pode ser feita naquela área, porque ela é passível de intervenção sem dar o direito de indenização à população. O que acontece é o seguinte: quando nós nos instalamos no terreno, no caso nós temos 2 contratos já assinados desde o final do ano passado com as construtoras, e nós já estamos instalados com os 2 canteiros de obra. Geralmente, Cláudio, quando a construtora se instala, a gente já começa a monitorar a área para não ter novas invasões. De fato, você tem razão, o programa, quando estava em preparação, em 2000, quando a gente mapeou a primeira área, antes de ser publicado o decreto, aproximadamente 200 famílias ou 200 imóveis novos, a gente detectou que foram construídos, foram ocupando alguns espaços, tanto da comunidade da Sharp quanto da Manaus 2000, e que nós chamamos de imóveis extras, ou seja, que eles foram construídos após o primeiro mapeamento do programa. Esses imóveis eles têm um tratamento diferenciado, só que em tratativa com o BID em Brasília, o governador acordou com o banco que essas 200 famílias extras elas serão contempladas imediatamente dentro do programa com a Bolsa Moradia Transitória. Então, nós vamos pagar a Bolsa Moradia Transitória para essas famílias, vamos identificar o perfil de cada um. Ali na Manaus 2000, por exemplo, a maioria construiu ao longo do Garapé para criar pequenos comércios. Então, vão ser atendidos com fundo de comércio para poder repor e eles saem da área. Nós temos uma preocupação muito grande. Onde o programa entra e faz as intervenções de obra, geralmente não há invasão. O que pode haver é um deslocamento dessa população para outro lugar. Mas toda a população que é afetada pelo Prosamin, ela recebe a solução de reposição de moradia, né? E também é feito um cadastro do CPF dessas pessoas, inclusive do seu núcleo familiar. Então, se uma família já é contemplada, ela vai para um banco de dados e ela passa a ser considerada atendida por um programa de interesse social, e a partir daí ela não pode receber um outro tipo de moradia, porque existem outras pessoas na fila, principalmente de habitação. Perguntas surgem aqui e agora a gente vai tirar as suas dúvidas. Tem uma pergunta aqui de um morador do Monte Oreb, Rogério. Rogério pergunta o seguinte: ele esteve ontem na Defensoria Pública do Amazonas pedindo explicações sobre o Monte Oreb e se o Monte Oreb, as pessoas que vivem no Monte Oreb serão reassentadas pelo governo do Amazonas com o programa Prosamin Mais. Ele quer que o senhor tire essa dúvida sobre o Monte Oreb e as pessoas que vivem naquela região. O Monte Oreb, a política habitacional do Estado, ela é feita pela SUAB, né? Então a UGPE ela não cuida especificamente de habitação. Nós cuidamos do Prosamin e outros programas especiais, mas o Prosamin é um programa de saneamento e que trabalha as soluções de moradia das famílias que estão naquela área de intervenção. Mas o Monte Oreb, o governo desde o primeiro momento foi responsável com o Monte Oreb, nenhuma das famílias deixou de receber uma solução, mesmo que transitória, desde aquela época, em 2019 até agora, não deixou de receber essa solução. O governo vem pagando mensalmente essa solução, mas certamente o governador Wilson Lima, na plataforma do segundo mandato dele, prometeu que ia ofertar 10 mil soluções de moradia para o Estado como um todo.
Provavelmente, eu não posso falar ainda sobre isso, porque não é a minha área de habitação, mas certamente quem está que já está contemplado em soluções transitórias, provavelmente serão priorizados para serem atendidos, porque o governo tem uma despesa mensal com essas famílias. Não só do Monte Aurélio, mas outras áreas também que recebem soluções transitórias no Estado. Provavelmente serão priorizadas num programa habitacional que dentro desse segundo mandato do governador Wilson Lima. O governador Wilson Lima disse, inclusive, ao Jornal do Amazonas, primeira edição, que até o fim desse próximo mandato, até 2026, salvo engano, ele iria construir 10 mil, que ele chama de moradia, solução de moradia. Ele ia ofertar 10 mil soluções de moradia. É isso, soluções de moradia. É exatamente esse nome. Então, tá aí. Você, morador do Monte Oreb, que mandou esse questionamento, portanto, essa é a resposta momentânea. A gente vai continuar, inclusive, a entender melhor como tudo isso vai funcionar. Tem uma aqui pergunta do Aldemir Lima, que segue a mesma pergunta do Raimundo José Façanha, que segue a mesma pergunta do Aldo também, sobre preços, valores. Vou fazer a pergunta do Raimundo, que sintetiza tudo isso. Qual o valor para indenizar as pessoas que tiveram seus bens avaliados pela gestão, o tempo para serem ressarcidos e o valor empenhado pelo Estado ao BID? Bom, vamos lá, vou partir do macro para o micro, né? O contrato de empréstimo com o BID é um contrato... O programa Prosame Mais é um programa de 117 milhões de dólares, 114 milhões de dólares, desculpa, sendo 80 milhões de dólares financiados pelo BID. É um contrato de empréstimo, né? É um dinheiro que o governo vai pagar, geralmente a opção pelo BID é porque os juros são menores, prazo de carência é maior e também o tempo de pagamento é grande, é muito longo. É um banco que trabalha o desenvolvimento, por isso não tem aí um fim lucrativo apenas para dar a retroalimentação dos investimentos. Mas, então, são 114 milhões de dólares de investimento nos próximos 5 anos. Só a habitação, não. Fundamentalmente, nós vamos trabalhar 48 quilômetros de água de rede de esgoto, beneficiando ali naquela área de intervenção 60 mil pessoas, mais 1.000 pessoas serão interligadas à rede de água, recebendo, são 8 quilômetros de rede de água. Nós temos 300 mil metros quadrados de área de urbanização naquela área. Vamos trabalhar macrodrenagem, microdrenagem, parques, vamos trabalhar equipamentos públicos como feiras, parques, áreas comerciais para os moradores e também um dos itens, unidades habitacionais. O Prosame é um programa de saneamento e não um programa habitacional. A solução habitacional é porque onde nós vamos fazer intervenções, existem moradores em área de risco e elas precisam ter soluções de reposição de moradia. Uma das soluções é o apartamento. Por que a gente acha que o Prosame é um programa habitacional? Porque é o que fica aos olhos da população. Porque o esgoto é enterrado, a água é enterrada, a drenagem é enterrada. Mas o que fica, quando você passa numa obra do Prosame, é aquela unidade habitacional que a gente fica olhando o tempo todo e a gente acha que ali é um programa habitacional. Mas não é. Ela é voltado como solução de reposição de moradia para aquelas que moram naquela área. Então, 114 milhões de dólares. O tipo de solução, o Raimundo Façanha perguntou a respeito da indenização. Existem vários tipos de solução de moradia. Desde o aluguel social, para quem não é proprietário morador. Veja, o programa entra, identifica o perfil do morador. Digamos que o Clauson Dutra mora numa casa lá de intervenção e ele mora com os pais, ele mora de favor, é casado e tem um filho, mora com os pais, o pai, a mãe, outros irmãos e o filho lá. Isso acontece muito, dentro de uma mesma casa, três núcleos de familiares. O pai dele, que é o proprietário morador, vai ter um tipo de atendimento. Ele vai receber ou uma indenização, se o imóvel dele for acima de 60 mil, ele vai receber uma indenização, ou ele vai receber o bônus moradia, que é a compra assistida, ou ele vai receber um apartamento. Quem escolhe isso? Não é o programa, nem a SOAB, nem o GPE, é o próprio Clauson que vai escolher, o pai do Clauson que vai escolher. Não, eu quero esse tipo de solução, um leque de solução. O morador escolhe, ele é atendido. Se ele escolher apartamento, ele sai da área de risco para o aluguel, até o apartamento ficar pronto. Se ele escolher o bônus moradia, que é uma compra assistida, ele sai do imóvel para o aluguel temporário até ele comprar o imóvel na cidade.
E se ele, no caso do Klaus, que mora de favor com o pai dele, com a esposa, ele vai receber uma ajuda do governo, do programa, para poder sair daquele lugar e vai receber um aluguel transitório de 1 ano, para ele poder tocar a sua vida, porque ele mora de favor, que a gente chama cedido ou alugado. Existe muita gente que constrói imóveis nessas áreas, invade áreas, constrói uma casa ou palafita e aluga essa casa. A gente chega a muitas situações de pessoas que não são proprietários, moram alugados. Então, nesse caso, essa pessoa recebe um aluguel durante 1 ano para ela tocar a vida em outro lugar mais seguro, e o proprietário do imóvel que construiu, ele recebe a indenização por aquele imóvel. Se ele tem um comércio, ele recebe fundo de comércio. Ele é indenizado para poder tocar esse comércio em outros lugares. Então, para cada tipo de perfil da situação, ele recebe uma solução de reposição adequada. Acho que a gente vai voltar muito a conversar ao vivo aqui na CBN sobre o programa Prosame Mais, os seus próximos planejamentos e tudo que cerca esse programa habitacional. Foi criado lá nos anos 2000, incrementado pelo governo do Amazonas, que agora é Prosame Mais, então é um processo extremamente longo, passou na mão de outros governadores. O governador Wilson Lima continua esse projeto para retirar essas famílias. A gente tem tantas coisas a conversar ainda sobre o projeto, o programa vai até 9h30, mas a entrevista finaliza aqui. Quero te agradecer, Marcelo Campelo, obrigado por atender sempre o convite da CBN, estar sempre aqui no estúdio para tirar a dúvida dos ouvintes e esclarecer todos os passos do Prosame Mais. Obrigado. Dia 10 temos a primeira inauguração do Prosaminho, o parque habitacional, o primeiro parque com 32 unidades habitacionais. As famílias já participaram do processo da escolha dos imóveis, já visitaram, já olharam. Quem passa ali pelo Igarapé do 40, na esquina ali da Rodrigo Otávio, próximo ali ao Estúdio 5, vocês já podem ver do outro lado do Igarapé, o primeiro parque habitacional. Chama a atenção porque é completamente diferente a tipologia, e vocês vão ver que o Prosame é mais, porque está inovando, inclusive, em parques habitacionais mais modernos, de acordo com a dignidade que a pessoa tem para morar num parque habitacional moderno e provido de todas as utilidades que ela precisa. Água, luz, preparado para split, parque, playground, tudo mais que ela precisa, independente da sua condição de vulnerabilidade. Obrigado, Cláudio, estou sempre à disposição. Obrigado você, Marcelo Campelo. Bom dia, bom trabalho para o senhor. 9h01, repórter CBN.